você, o que é o bullying? Na verdade, o bullying é uma prática, né, que eu chamo de maldosa, onde as pessoas procuram pessoas que se sentem autoritárias, se sentem superiores, pessoas que se sentem mais importantes do que as outras, utilizam desses recursos mais egocêntricos para humilhar o outro. Então, sempre aproveitando de pessoas que são mais tímidas, mais quietas, ou pessoas que são diferentes dos padrões que as pessoas ditam como padrões da sociedade. Então, aquele que é mais cheinho, né, um pouco mais gordinho, ou aquela outra pessoa que tem uma característica diferenciada. Então, essas pessoas acabam utilizando de recursos de humilhação para ganhar pontos no meio dos amiguinhos. Infelizmente, isso tem acontecido a partir da infância, tem se estendido para as universidades, já existe há muito tempo, mas hoje a gente está conseguindo utilizar através desse tema bullying, porque antigamente não tinha um nome específico para isso. Certo. Jorge Serrão, você acha que o trote é um tipo de bullying? Olha, o trote é um tipo de bullying e o trote é a suprema imbecilidade. É o desequilíbrio total da relação de respeito entre o ser humano. O ser humano é ação, razão e emoção. Quando você desequilibra um desses 3 pontos do ser humano, você tende a cometer os 7 pecados capitais. E um desses pecados acaba sendo a agressividade, o bullying, a violência desnecessária. Você já presenciou, assim, nas universidades, alguma cena assim, que te chocou, que te chamou a atenção? Eu digo comigo. Quando eu entrei na universidade, a turma, todo mundo tinha um pouco de medo. Eu, naquela época, era uma pessoa um pouco mais brava. Hoje eu sou muito calmo. Naquela época eu era muito bravo. Eu acabei com o trote. O trote na base da brincadeira, da coisa cultural, aí tudo bem. Mas violência por violência não vale a pena. Em nenhum aspecto. E principalmente nas universidades, né, onde ali deveria sair reflexão, deveria sair um comportamento padrão. Doutora Verusca, eu tenho uma questão assim que eu fiquei pensando, que é o seguinte: a criança, né, a gente sempre parte do princípio que a criança é um ser inocente, né? Sim. Que ela não tem preconceitos, mas nós vemos que as crianças elas têm essa atitude preconceituosa, né, com um coleguinha e acabam partindo para a agressividade. Você acha que essa atitude vem da onde? Na verdade, as crianças se espelham muito no mundo adulto, né? Depende muito da cultura que ela está vivenciando em casa, da cultura familiar. Tudo começa com uma simples brincadeira inocente, que com o tempo, infelizmente, vai sendo reforçado a ponto da criança achar que aquilo é um padrão interessante para ela. Então, opa, eu vou fazer uma brincadeira, todo mundo vai achar que eu sou o herói, que eu sou o bad boy, que eu sou aceito pela sociedade. E muitas vezes o pai e a mãe acham bonitinho, imagina, é brincadeira. E não propõe nada, né? E com isso vai se tornando algo muito perigoso a ponto de acontecer um problema como aconteceu em Realengo, de uma pessoa ser tão hostilizada que simplesmente se torna doente e acaba matando uma série de pessoas. E o bullying é muito gerado por esse desequilíbrio em casa, quando o pai e a mãe são permissivos. Sim. Pai e mãe têm que ser tolerantes com a criança se ela comete um erro, conversar e corrigir. Agora, ser permissivo com o erro, isso é uma tragédia. Aí é que gera as violências adicionais. É muito difícil, Serrão, para os pais entenderem que a criança precisa de limite. Claro. É muito. Se os pais não oferecerem esse limite, infelizmente, isso vai acontecer fora de casa. A gente presencia muito, assim, filho briga com alguém na escola, com um coleguinha, o pai apoia, porque acha que ele é o valentão, né? Então, e às vezes estimula. O pior é que tem pai que às vezes estimula, você apanhou, vai lá e bate. Isso é muito ruim, porque está trazendo uma sociedade bem complicada. E, assim, você acha que tem como contornar isso? Sim. Né? Os pais devem meio que se podar nesse tipo de coisa para não incentivar. Na verdade, os pais precisam estar muito atentos como você está educando esse filho. Mas, infelizmente, às vezes eles acham que ficam muito tempo fora de casa trabalhando e não tem muito tempo com aquele filho. Então, justamente no momento que ele está com aquele filho, como é que ele vai punir? Como é que ele vai tentar não estimular esse filho? Só que isso está ocorrendo de forma muito errada. Então, se a partir dos pais entenderem que na educação de seus filhos precisa ter um limite, precisa conversar, precisa explicar e mostrar consequências negativas disso, com certeza todo mundo sai ganhando. E a maneira de combater o bullying é o carinho. Sim. O pai e a mãe têm o dever de dar carinho ao filho, um carinho equilibrado, um carinho responsável, tolerante, não permissivo. Mostrando o que é certo e errado, dando exemplo. Aí a criança vai bem, consegue estabelecer uma relação de equilíbrio com os coleguinhas dela. É isso. O sistema emocional humano, ele é frágil. Se você vai levando essa pessoa a um extremo limite, uma hora ela vai romper. A estrutura emocional dela vai ter um limite, até aquele ponto ela vai conseguir aguentar, mas passou daquilo, se torna incontrolável. E é assustador até a gente imaginar que qualquer pessoa
levado ao limite, pode cometer um ato complicado, um ato agressivo. Apenas a gente precisa entender isso e a gente vê que a sociedade ignora esse fato. O fator emocional virou até brincadeira. Imagina, é uma crisezinha emocional e não é bem assim que funciona. A gente tem que entender que é sério, as pessoas podem ficar fora de controle se elas são pressionadas. Certo. Doutora Verusca, Jorge Serrão, eu vou chamar um rápido intervalo. Eu volto já, não saia daí. Como você já sabe, a Jack Motors não tem opcional. Os carros são completos, como o J3 Touring, design italiano, ar, direção, airbag duplo, ABS e o motor VVT 108 cavalos. Tudo isso por R$ 39.900 e nada mais. Jack Motors, a única com 6 anos de garantia. Comparou, comprou. Jack Motors, inesperado. É encantador, eu acho que essa é a palavra. Show, magnífico. Apresentado por Bradesco Seguros. Mamma Mia, o musical número 1 do mundo, baseado nos hits do ABBA. A gente quer subir no palco, a gente quer dançar. Descontraí, dancei muito. Então, alimento palma. Vendas, ticketsforfun.com.br. Clientes American Express, Membership Cards e Bradesco Cartões têm benefício exclusivo. Espetacular. Vira um copo, que beleza, hoje a noite vai virar. Viva os amigos na mesa, bons motivos pra brindar. No boteco tudo é festa, alegria está no ar. Vamos juntos, vamos nessa, não tem hora pra parar. Vai a noite inteira até o sol raiar. Vamos juntar a galera, vamos fechar o bar. Tem um lado da bebida alcoólica que a propaganda não mostra. Conheça os riscos, seja responsável. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. A pessoa que é agredida, ela é agredida. O que a gente tem que tomar cuidado hoje são os modismos em relação à agressão. Bullying virou moda, racismo virou moda. E tudo isso a gente sabe que são ideias que tentam gerar tensões sociais produzidas aí pelos engenheiros sociais que querem promover o caos. Então, o que a gente tem que fazer? Trazer o equilíbrio na relação social. E aí a gente vai parar de ter tanta confusão, racismo, ignorância, preconceito, erro, inverdade. É isso. É interessante essa fala porque tudo que é diferente as pessoas têm dificuldade de assimilar, né? Então é muito mais fácil hostilizar o que é diferente do que entender esse diferente e propor algo, exatamente, propor algo que de repente possa somar na sociedade. O problema é que é muito difícil das pessoas entenderem isso. E o respeito à diferença, que é muito difícil o ser humano respeitar. A questão da arma, isso nos Estados Unidos há um reconhecimento constitucional de que todo cidadão tem direito a ter uma arma para a sua segurança e ter essa arma em casa. A grande questão é, se você tem essa arma e faz um uso irresponsável dela, você tem que ser punido rigorosamente. E aqui no Brasil a nossa lei não pune o assassinato. Pelo contrário, ainda vai para uma cadeia onde ele aprimora, se torna um bandido ainda mais preparado para fazer mal à sociedade. Então o problema não está no desarmamento, isso é uma falsa questão. O problema está no equilíbrio do ser humano. Direito e ao mesmo tempo a consciência de que aquela arma ela pode ser um fruto de um problema ou pode ser alguma coisa de benefício para você. Agora, não adianta desarmar a população e não treinar essa população emocionalmente para saber lidar com isso. O que ele deve fazer? Olha, é muito importante hoje os pais proporem para os seus filhos conversa, explicação e ter um jogo aberto, porque a vítima de bullying geralmente esconde que sofre bullying. E isso é muito ruim, porque ela sofre aquele impacto sozinha, ela se fecha. Se o pai tiver esse espaço com esse filho, com certeza ele vai conseguir ajudar esse filho a superar esse fator e tomar as devidas precauções, até mesmo utilizando da escola como uma forma de resolução desse problema. Só que a vítima muitas vezes fica com vergonha de contar para os pais o que está passando e isso vai se tornando incontrolável. A Verusca foi exatamente no tema. Tanto o medo excessivo quanto a coragem irresponsável, os dois causam problemas na relação social. Então, o que você precisa ter? Se você foi vítima de bullying, acha que alguém está te agredindo, procure outras pessoas, procure conversar sobre o assunto, procure ajuda. Isso é o fundamental, procurar ajuda.
É que a vítima de bullying, eu acho que ela se sente muito humilhada, né? Ela vê aquela situação tão humilhante que eu acho que ela tem vergonha. Mas ela tem que superar isso. Se não superar, só vai piorar o problema. E as vítimas de bullying são geralmente escolhidas por serem tímidas. Exatamente. E é justamente esse o problema. É o alvo preferencial. O alvo preferencial então, é tem esse. um perfil. Exatamente. São Tem. pessoas mais fechadas, mais tímidas, geralmente ótimos alunos, e que são hostilizados pelos outros que não conseguem aquele patamar de comportamento. Ou alguém diferente. Não aceitam esse diferente. Alguém diferente. É proibido ser diferente. Não, a gente tem que aprender a reconhecer que a igualdade é uma utopia. A igualdade não existe. O dia que o mundo entender que o diferente agrega, eu tenho certeza que isso vai mudar tudo. É verdade. E existe assim uma idade específica que acontece o bullying ou... Olha, geralmente acontece na infância. Hoje em dia a gente tem visto muito com os trotes universitários e se estender para a universidade, mas geralmente é na infância. A maior incidência é de meninos, os meninos são mais agressivos. As meninas também apresentam em menor escala, mas é um pouco diferente o perfil. Elas querem se mostrar mais bonitas, mais interessantes do que as outras, então tem uma espécie de ciúme, de inveja, que também pode ser uma espécie de bullying, dependendo de como se for. Elas acabam meio que afastando. Exatamente. Agora, os meninos, eles têm a maior incidência de agressividade. Sério. Eu vou agradecer a presença de vocês, né, porque o nosso programa, infelizmente, já está acabando, o tempo é pouco, né, o tempo é pequeno, mas o assunto ele é muito importante, a gente vai voltar com outro programa de novo com vocês para debater mais esse assunto. Eu agradeço a sua presença, doutora Verusca. O número de telefone da Verusca vai aparecer na tela para vocês, entendeu? Quem quiser entrar em contato com ela, ver as palestras dela, pode ligar nesse número. Agradeço a sua presença, Jorge Senão. E também o blog do Jorge Senão, Horário Total, aparece na tela para vocês. Vocês podem entrar, deixar comentários. Vocês querem falar alguma coisa? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, deixar um recado para você que é mãe, você que é pai. Converse com o seu filho. É importante que você tenha esse momento com ele. E eu agradeço a sua participação, a sua audiência, e na semana que vem tem mais assunto em questão. Tchau!